2024, um ano que vai ficar marcado na história de alguns jogadores, ou melhor, ex-jogadores. Nesse ano, alguns dos grandes nomes do futebol decidiram pendurar suas chuteiras, e é hoje que vamos conferir alguns jogadores famosos que disseram adeus ao futebol em 2024. Andrés Iniesta. Iniesta chegou às categorias de base do Barcelona com apenas 12 anos de idade. Em 2002 fez sua estreia pelo profissional e permaneceu com a camisa do clube catalão por 16 temporadas. Durante esse período o jogador ganhou absolutamente tudo com a camisa do Barcelona, além de 2 Eurocopas com a seleção espanhola e uma Copa do Mundo lá em 2010. Em 2018 o jogador foi anunciado pelo Vissel Kobe do Japão. No futebol japonês ele ganhou mais 3 títulos, que fez com que ele se tornasse o terceiro maior campeão da história do futebol, com 39 títulos conquistados. Mas foi mesmo pelo Emirates Club que Andrés Iniesta encerrou sua carreira, com 40 anos de idade. Toni Kroos. Kroos teve um bom início no Bayern de Munique. Em janeiro de 2009, ele foi emprestado ao Bayer Leverkusen com o objetivo de ganhar mais experiência. Pelo visto, deu muito certo, porque após esse período, Toni Kroos voltou ao Bayern de Munique naquele pique, sendo campeão de Bundesliga e até mesmo Champions League. Em 2014, o meia foi fundamental na conquista da Copa do Mundo pela seleção da Alemanha, e após a Copa, ele foi contratado pelo Real Madrid. Com 465 jogos, Toni Kroos ficou 10 anos no Real, conquistou diversos títulos e várias Champions League, inclusive a última no ano de sua aposentadoria. Leonardo Bonucci. Bonucci iniciou sua carreira pela Inter de Milão, lá em 2005, mas por lá disputou apenas 4 partidas, ainda rodou por alguns clubes até que chegou à Juventus em 2010. Com a camisa da velha senhora, o zagueiro ganhou o campeonato italiano em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017... E aí ele foi pro Milan, mas aí no ano seguinte ele se arrependeu e voltou pra Juventus porque queria ganhar de novo. Em 2020 o jogador foi campeão da Eurocopa com a seleção da Itália, sendo peça fundamental para a equipe. Com rápidas passagens por Union Berlin e Fenerbahçe, o jogador anunciou sua aposentadoria em maio de 2024. Thiago Alcântara. Filho do brasileiro Mazinho, Thiago nasceu na Itália, mas por ter crescido mesmo na Espanha, o jogador optou por defender a seleção espanhola. Em 2009, o jogador fez sua estreia profissional com a camisa do Barcelona. O jogador completou mais de 100 partidas pelo Barcelona e em 2013 chegou ao Bayern de Munique a pedido de Pep Guardiola. Pelo Bayern, o jogador teve o melhor momento de sua carreira, onde enjoou de ganhar a Bundesliga e foi campeão da Champions em 2020. E após 7 temporadas no futebol alemão, Thiago chegou à Premier League para vestir a camisa do Liverpool, mas foi uma passagem um pouco abaixo por conta das lesões, e o contrato se encerrou ao final da temporada 23-24, e após ficar um tempo sem contrato, foi noticiado que ele decidiu se aposentar, e ele tem apenas 33 anos, cara. Marouane Fellaini. Fellaini iniciou sua carreira profissional no Standard Liège, da Bélgica, e após ganhar o campeonato belga na temporada 2007-2008, conseguiu bastante visibilidade, que chamou a atenção do Everton, e o clube inglês colocou a mão no bolso e, a trazer o volante belga, realizou a maior contratação de sua história naquela época. O jogador não conquistou nenhum título pelo Everton e em 2013 chegou ao Manchester United. Pelo United, Fellaini venceu 4 títulos, sendo um deles a Europa League de 2017. Em 2019 ele foi fazer uma grana no futebol chinês e chegou ao Shandong Luneng, que foi o último clube de sua carreira, onde ele permaneceu até 2024 e anunciou sua aposentadoria. Jesus Navas. Jesus Navas chegou à categoria de base do Sevilha em 2000 e em 2003 fez sua estreia no profissional. O jogador teve uma gigantesca passagem pelo clube da Andaluzia, sendo 2 vezes campeão da Europa League e se tornando o jogador que mais vestiu a camisa do clube. E nesse meio tempo o jogador também teve grandes conquistas com a camisa da seleção espanhola, sendo campeão da Copa do Mundo em 2010 e da Eurocopa em 2012. Em 2013 foi vendido ao Manchester City por aproximadamente 25 milhões
milhões de euros. Pelo City, o jogador chegou a conquistar uma Premier League em 2014, mas em 2017 ele retornou ao Sevilha para encerrar muito bem essa história com o clube. E nada melhor para engrandecer mais essa história como mais 2 conquistas da Europa League. Navas ainda não se aposentou, mas já está certa a sua aposentadoria. Inclusive, ele já assinou um contrato vitalício com o clube para que ele se torne um tipo de dirigente dentro da instituição. Foram quase 700 jogos com a camisa do Sevilha, e ainda no ano de encerramento da carreira conquistou mais uma Eurocopa com a seleção espanhola. Podemos dizer que Jesus Navas teve uma das carreiras mais felizes do futebol, né? E falando um pouco mais do território brasileiro, temos o zagueiro Felipe. Nascido em Mogi das Cruzes, o zagueiro iniciou sua carreira no União Mogi, mas não demorou muito e ele chamou a atenção do Bragantino. Fez uma boa temporada pelo clube e já chamou a atenção do Corinthians, e já chegou simplesmente sendo campeão mundial. Alguns anos depois fez uma bela parceria de zaga com o Gil e ajudou o Corinthians a ser campeão brasileiro em 2015. O jogador também teve uma grande passagem pelo Porto e pelo Atlético de Madrid, e em 2023 chegou ao Nottingham Forest, que foi seu último clube da carreira. O jogador disputou 25 partidas e se despediu do gramado em 2024. Aloísio Boi Bandido. Lembrado no futebol brasileiro por comemorar dando voadora nos outros, Aloísio iniciou sua carreira no Grêmio em 2006, mas seu primeiro destaque veio no Figueirense em 2011, que apesar do clube ter ido mal no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu ir muito bem e chamou a atenção de alguns clubes brasileiros. Em 2013 ele chegou ao São Paulo e novamente teve uma temporada muito boa. O atacante terminou o ano com 22 gols marcados e foi muito importante para a equipe do São Paulo se livrar do rebaixamento daquele ano. Com isso, ele passou a ser cobiçado por alguns clubes de fora. Então, em 2014, ele decidiu se aventurar no futebol chinês. E durante esse período, inclusive, se naturalizando chinês. E em 2022, o jogador retornou ao Brasil para jogar pelo América Mineiro, inclusive o último clube de sua carreira. Diego Souza. Cara, esse aqui é mais fácil falar o time que ele não jogou, né? Nascido no Rio de Janeiro, Diego Souza iniciou sua carreira no Fluminense em 2003. Com 20 anos de carreira, Diego Souza passou por diversos clubes. Seus títulos mais relevantes foram uma Copa do Brasil com o Flamengo em 2006, uma Copa do Brasil com o Vasco em 2011 e um Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro em 2013, além de alguns estaduais por outras equipes. Diego Souza também conseguiu grandes marcas no futebol brasileiro, como ser o maior artilheiro do Grêmio no século XXI e o maior artilheiro do Sport no século XXI, e também se tornar o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 124 gols, é pouco. O último clube que o Diego defendeu foi o Sport, sua terceira e última passagem pelo clube. 2024 marcou o fim de uma era, mas cada jogador de alguma forma deixou seu legado dentro do esporte. E você aí, se lembra de algum jogador marcante que pendurou as chuteiras em 2024? Então já deixa aí nos comentários, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto e até a próxima!